Bom, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Ricardo Coração de Leão. Como é que tá essa força para esse jogo de logo mais contra o Volta Redonda? Meus amigos, um jogo que o Clube do Remo vai buscar reabilitação e buscar renovar as expectativas e as esperanças na busca e na luta por esse acesso. Meus amigos, começou ontem a 28ª rodada, como a gente havia dito para vocês. Mas antes de falar no vídeo, já deixaste teu like? Dá tempo. Deixa teu like, não esquece de compartilhar, de inscrever no canal. Também deixar teu hype aí, dar essa força para nós. Não esquece também de acionar o sininho, isso é muito importante para que o YouTube divulgue o nosso trabalho, tá, gente? Bom, como vocês sabem, começou na noite de ontem, né, a 28ª rodada. Com ela, tivemos aí um empate que segurou os ímpetos do Goiás, tá? O Goiás aí ficou ali na liderança, porém, com o empate não desgarrou tanto, né? O Goiás que vem fazendo uma boa campanha e mesmo assim é muito cobrado o seu treinador lá. É aquilo, tem as exigências e o campeonato ele está muito, digamos, dinâmico na questão de transicionar. Uma hora você está por cima, outra hora você está por baixo e não pode vacilar, tem que estar todo o tempo esperto, né? Inclusive o Goiás levou esse gol já no final, jogando fora de casa, da Ferroviária, tá? E tivemos também a Mucura aí fazendo seu papel, que não cumpre nada, né? Acabou sofrendo um gol ali no final do jogo e com isso o Novo Horizontino fez 7 pontos de vantagem diante do Clube do Remo. Novo Horizontino que é o quarto colocado. Mas é aquilo, gente. Como eu venho enfatizando para vocês. Tem possibilidades? Tem. São 11 jogos, são 33 pontos, isso, tá? Tem possibilidade de a gente alcançar? Muitas. Mas, porém, temos que fazer a nossa parte. Começando a partir de hoje, até porque temos um déficit de 2 jogos que perdemos dentro de casa. Contra a Criciúma e contra a equipe do Atlético Goianiense. 2 jogos esses que a gente pode buscar, com muita força e muita garra, fora de casa, suprir essa necessidade. Lembrando a vocês que o Clube do Remo está com 39 pontos neste momento que eu vos falo, né? E enfrenta hoje o vice-lanterna, né? Claro, ele vem no desespero, ele vai tentar propor o jogo e aguardar isso aí na boa. Não tem melhor estratégia nesse momento para o Clube do Remo. Nós sabemos que nós vamos estar contando com a falta do nosso artilheiro e o nosso melhor atacante, né, gente? O Pedro Rocha, tá? Porém, tem jogadores que podem fluir na sua vaga. Por exemplo, tem saído nos setores de imprensa que ele vai utilizar no ataque Marrone, na do Pedro Rocha, João Pedro e o Janderson fazendo aquela de ponta ali, descendo agressivo. Lembrando a vocês que o Janderson não é por falta de oportunidade, gente. Desde a contusão, o Janderson ele não vem performando bem de jeito algum e de jeito nenhum. Quem sabe com essa nova mudança de comissão técnica, não será ela que vai assumir no jogo de hoje, né? Mas porém, já tem ali, ele vai estar observando alguns jogadores, inclusive ele já deixou o recado. A luta será pelo acesso e nós acreditamos muito nisso e desejamos as nossas boas-vindas ao treinador que já assume o Clube do Remo. Inclusive, 3 de seus profissionais já estão em Belém, recebendo o elenco que ficou e vendo como é que tá os números, né? Como vocês sabem, hoje os elencos trabalham muito com número. Inclusive, está muito quente. Não sei se está quente aí onde vocês moram, mas vão logo dizendo aí, está quente, e não esquecendo de deixar o teu like, né? Então, com isso, ele já está com a sua comissão em Belém e ele está lá no Rio de Janeiro com a equipe do Clube do Remo, onde ele vai acompanhar o jogo, já conheceu o elenco, sabe que o elenco é bom, já jogou contra o Clube do Remo aqui em Belém, já jogou com alguns times que o Clube do Remo vai jogar ainda, ele já jogou esse ano, então ele já tem um certo tato, tá, gente? Um certo tato com este campeonato e com esta competição deste ano, principalmente. Precisando sim mostrar um pouco de resultado, mas é um treinador que tem um bom nome no mercado. Eu diria que um dos melhores nomes que nós temos aí disponível seria o nome dele. Claro, não foi feliz no Cuiabá, porém isso não exime do seu trabalho, gente. Eu tenho acompanhado, o Clube do Remo inclusive teve que fechar os comentários por causa de ressentidos aí. Eu falo para vocês tudo isso. É por isso que o canal ele procura ter uma visão de que pé no chão, gente. Porque se eu for dar vazão para ressentimento, tá aí. O Clube do Remo tem que fechar os comentários porque o ressentido vai lá e começa a comentar, né? Então, questões de até preconceituosas, questões de já o trabalho nem iniciou e o cara já está, né, lá falando, provavelmente não sejam torcedores azulinos, né? Como vocês sabem, hoje tem gente que se dedica só a fake e querer desgraçar a vida dos outros pela internet, né?
Como vocês sabem, pessoas acham que quando sentam na frente do computador não existe lei para elas, né? Prega uma liberdade que não tem cabimento, né? Porque o meu direito quando termina o seu, assim como o seu começa quando termina o meu. Porém, aqui o canal deseja boas-vindas ao treinador e espero que ele já inicie lá, mesmo que acompanhando das tribunas, com o pé direito, já que Flávio Garcia que vai comandar o time à beirada de campo. Flávio Garcia que conhece o Clube do Remo, Flávio Garcia que está desde o começo, o interino, esqueci até o nome que se dá agora, se você souber, escreva aí. Mas é aquele que sempre está ali no Clube do Remo. Todos os clubes têm que ter, né, um permanente, o treinador permanente do Clube do Remo. Bom, o que vem saindo é uma equipe formatada com as dúvidas no meio campo. Jadson, ou Pedro Castro, ou o próprio Luan, né? Luan Martins que faz a 2, mas geralmente ele está jogando naquela do Caio Vinícius, mas o Caio Vinícius, como vocês sabem, não tem uma boa saída. Porém o Luan, ele consegue chegar ao ataque, mas nós temos o Panagiotti, né? Porém nós vamos jogar mais na frente com certeza com o Natan Pescador, que no jogo passado foi o único que deu a cara lá na beirada, mesmo com aquela chuva de copos que estava rolando, né? Que inclusive eu vi aí umas imagens aí. Eu até mandei pro meu irmão e disse, olha aqui a cara do cara, só falta achar graça quando ele vê os caras jogando o copo pra dentro do campo. A gente não queria ver isso, ele pega até o copo com a mão e vai... Ai. Gente, nós vivemos uma era do cinismo que eu vou dizer a vocês, olha cara, sabe? Porém, né, ele foi o único que parou lá e deu entrevista mesmo, foi falando enquanto a chuva de copos estava rolando e não estava nem vendo, né? Então é o ímpeto de capitão e que pode ser uma liderança que o Clube do Remo precisa nesse grupo. Todo grupo precisa de uma liderança, né? Até para passar para dentro do gramado o que o treinador pede e as intenções, e na hora que um jogador fraquejar ele vir e dar um abraço. Então, como vocês sabem, a dinâmica que vem saindo é essa. Porém, eu creio que vai ter mudanças no meio campo, né? Até o Jadson, uma melhor pegada na marcação, ou o próprio Luan, tá? Ou o próprio Panagiotti, porém com o Natan Pescador na frente do meio campo, comandando as extensões e sendo o cerebral do meio campo do Clube do Remo, ele fica livre na marcação. Então tem que colocar um marcador ali. Eu sei, gente, que nós vamos enfrentar um adversário que vem cobalido, vem querendo uma recuperação dentro do campeonato. Então é o momento da gente aproveitar os fraquejos deles, porque o adversário não tão forte assim. É um adversário, claro, que difícil dentro dos seus domínios. Inclusive, esse treinador tem um retrospecto contra o Clube do Remo de não perder para o Clube do Remo desde o ano passado. Inclusive, aqui dentro mesmo ele falou sobre isso no último empate do Clube do Remo, dentro de casa 1-1, né, como vocês lembram. Porém, é outro momento da nossa história. Nós estamos hoje na 8ª colocação com 39 pontos. Enquanto eles estão lá próximo à lanterna, né, são vice-lanterna, estão lá parece com 24 ou 27 pontos. Eu sei que estão ali na zona de rebaixamento há um bom tempo e vem com certeza buscar de toda maneira a vitória dentro dos seus domínios, mas não será o dia deles hoje, até porque esses jogadores têm que mostrar melhor futebol, tá? Tem que mostrar muito melhor futebol, principalmente se tratando de agora, né? Nessa situação que o Clube do Remo está a 11 jogos de terminar o campeonato e 11 jogos de saber qual será a sua história. Provavelmente no próximo vídeo a gente já consegue vislumbrar alguma coisa para 10 rodadas faltantes. Porém, o momento é agora focar nesse time do Volta Redonda. Esse que o Clube do Remo tem aí 8 partidas contras, sendo 4 empates, 2 vitórias de cada lado. É um time que dentro dos seus domínios tenta fluir um bom futebol, mas é aquilo. Toca ali, toca acolá. Não tem um poder tão agressivo, tanto que é o pior ataque do campeonato e uma das piores defesas. É um momento da gente aproveitar. É um momento do Clube do Remo mostrar suas garras e mostrar sua força. Mostrar que quem ruge mais forte é o Leão Azul. Mas bom, vão dizendo aí o que vocês acham. Já deixe seu placar. Para mim será 2-0 esse jogo, ou 3-1, ou até 3-0 mesmo, porque o Clube do Remo vem com sede e vem com vontade de vitória, e com isso vai aproveitar as melhores dinâmicas para sufocar o adversário no momento de contra-ataque. Saber abafar quando o adversário vier afoito e saber sair de boa no contra-ataque. Bom jogo a nós todos. Esse é o nosso pré-vídeo, né, antes do jogo, e espero que o Clube do Remo tenha a melhor formação. Eu não vou ditar para vocês as formações aqui, porque são várias mudanças que vão ocorrer, né? Claro que vamos sentir a falta do Pedro Rocha, mas temos aí também Diogo Hernandes, o próprio Marrone, temos jogadores que podem suprir essa necessidade azulina. Porém, bora para cima, com o apoio de todos e todas as vibrações
positivas para o nosso Leão Azul sair com a vitória hoje no Rio de Janeiro e voltar para casa com 3 pontos na bagagem. Conto com você e vamos contar também no nosso pós-jogo. Valeu, gente! Vamos pro jogo!